A Rádio América apresenta Evangelização no Lar, um programa dedicado à família. Produção Diálogo Conjugal. Boa tarde, queridos ouvintes que nos acompanham pelas ondas da Rádio América AM 580, a rádio da família. Começa agora o programa Evangelização no Lar, produzido e apresentado pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Uberlândia, que tem como santo protetor o Arcanjo Gabriel. Elevemos os nossos pensamentos ao Arcanjo Gabriel, que disse em Lucas, capítulo 1, versículo 19: Eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para falar contigo e anunciar-te essa boa nova. Irmãos e irmãs, creiam nisso. Se você pedir, Ele virá e comunicará o que Deus quer de você, pois é desejo do Senhor transmitir seus planos a nós, como está no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas, seus servos. Desejamos uma excelente tarde a todos. E é com muito carinho e com o coração cheio do amor de Deus que realizaremos este programa. Estaremos juntos até às 13 horas. Eu, Roberto, minha esposa, Maria Sueli e o casal Rodrigo e Marília. E desde já agradecemos a todos os ouvintes pela sintonia e participação. E também aos nossos patrocinadores que apoiam as ações da equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, que tem como objetivo fundamental evangelizar famílias, e utilizamos de 3 veículos. Temos o nosso site, o www.dialogoconjugal.com.br, temos também a nossa revista, o Vagalume, que tem edição mensal, e o nosso programa Evangelização no Lar, que sempre estaremos aqui aos sábados, das 12 às 13 horas, aqui na Rádio América, a rádio da família. Agradecemos também ao Neilton, técnico de som pela companhia, disponibilidade e carinho em nos receber. São 12 horas e 5 minutos. Lembramos aos nossos ouvintes que teremos sorteios de brindes. Para concorrer, ligue 3292-0406 e 3292-0407. Cada ligação concorre somente a um brinde. Ligando, você poderá ganhar uma Bíblia de bolso, oferecimento do 79 Diálogo Conjugal, um pacote de pão de queijo congelado, oferecimento de delícias da Inês, que tem o telefone para você aí também fazer o seu pedido no 991813000. Um pacote de quibe de tilápia biopeixe, que você pode entrar em contato também pelo número 3212-9744. Um CD do Padre Zezinho, também oferecimento aí do grupo 79 Diálogo Conjugal. Um pacote de pão de queijo Delícias da Inês, pelo número 991813000. E também um pacote de postas de tilápia, oferecido aí pelos nossos amigos Vanderlei e Lúcia, e também que você poderá, caso queira fazer o seu pedido, no telefone 3212-9744. Os premiados deverão retirar aí os seus brindes em até 15 dias. Agora vamos aquietar nosso coração para entrarmos em sintonia com Jesus e rezando uma oração ao Arcanjo Gabriel, o nosso protetor. Ó poderoso Arcanjo Gabriel, a vossa aparição à Virgem Maria de Nazaré trouxe ao mundo, que estava mergulhado em trevas, luz. Assim falastes à Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. O filho que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Arcanjo Gabriel, intercedei por nós junto à Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Salvador.
afastai do mundo as trevas da descrença e da idolatria. Fazei brilhar a luz da fé em todos os corações. Ajudai a juventude a imitar Nossa Senhora nas virtudes da pureza e da humildade. Dai força a todos os homens contra os vícios e o pecado. Arcanjo Gabriel, que a luz da vossa mensagem anunciadora da redenção do gênero humano ilumine o meu caminho e oriente toda a humanidade rumo ao céu. Arcanjo Gabriel, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje, neste sábado, ainda início de tarde deste sábado, Deus quer entrar e interagir em sua vida, transmitindo-lhe sabedoria e discernimento. Ele quer cuidar de você com carinho, com amor. Para isso ele usa de seus mensageiros, os anjos, como o arcanjo da revelação. Gabriel conhece a nossa realidade e os aspectos que nos envolvem. Queridos irmãos e irmãs, reze. E que as orações e devoções a este servo tão próximo do trono de Deus façam desprender do céu uma chuva de promessas, profecias e mensagens do Senhor para a nossa vida. E que a exemplo de Nossa Senhora e dos profetas, que a força da revelação proclamada por esse servo angélico prepare e impulsione sua alma para a missão e as novidades que hão de vir. Irmãos, ontem foi o dia de Tiradentes. A celebração dessa data é importante porque Tiradentes é considerado um dos bravos brasileiros que lutou pelo desejo da independência do Brasil, das explorações e domínio dos portugueses. Tiradentes ficou conhecido como herói nacional e um mártir da Inconfidência Mineira. E a data que ele foi executado, 21 de abril, se transformou em feriado nacional em sua homenagem. Ele não era uma figura católica, mas a sua atitude de heroísmo e martírio faz lembrar o grande número de mártires e heróis que lutaram bravamente pela Igreja. Hoje falaremos dos principais mártires da nossa Igreja, que sofreram torturas ou mesmo a morte pela recusa de renunciar à fé cristã. Pois é, irmãos e irmãs, falando, o Rodrigo falando aí sobre a questão de mártires, citando Tiradentes, onde ontem, feriado de dia de Tiradentes, 21 de abril, essa data que se comemora esse herói aí, da Inconfidência Mineira. E aí a gente fica pensando, mas afinal, o que é mártir, Afinal, o que é, de fato, o martírio? O martírio cristão, que nada tem a ver com os que morreram, por causas sociais e políticas. Pior ainda, quando alguns consideram mártires pessoas que o Papa nem beatificou. A palavra mártir vem do grego martis ou mártiros, que significa testemunha. O mártir é uma testemunha qualificada que chega ao derramamento do seu próprio sangue, entregar a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue em função da fé que ele acredita, daquilo que ele se propõe a viver. O Papa Bento XIV assim se exprime. O martírio é a morte voluntariamente aceita por causa da fé cristã, ou por causa do exercício de outra virtude relacionada com a fé. O Catecismo da Igreja Católica retoma o conceito. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. E o Concílio do Vaticano II desenvolve tal noção voltada para o martírio. Visto que Jesus, Filho de Deus, manifestou sua caridade entregando sua vida por nós, ninguém possui maior amor que aquele que entrega sua vida por ele e seus irmãos. Por isso, irmãos e irmãs, desde o início, alguns cristãos foram chamados
e alguns serão sempre chamados para dar o seu supremo testemunho de seu amor diante de todos os homens. Mas de modo especial, perante aqueles, né, que nos perseguem, né, diante daquele que perseguem as pessoas que entregam, né, toda a sua vida voltada, né, para a fé. O martírio, né, por conseguinte, pelo qual o discípulo se assemelha ao mestre, que aceita livremente a morte pela salvação do mundo, e se conforma a ele na efusão do sangue. E é estimado pela Igreja com exímio dom e suprema prova, né, de caridade. Então ele vem nos dizer, e fica muito claro aqui, né, que a entrega, o martírio, pelo qual o discípulo se semelha ao mestre, que livremente ele entrega para a morte pela salvação do mundo. E não aquele, né, aquele que ele é morto, e sim aquele que se entrega livremente pelos irmãos, né, e pela sua fé. Podemos notar também que o martírio é uma graça que tem sua iniciativa em Deus. Não compete ao cristão procurar o martírio provocando os adversários da fé. A Igreja sempre condenou esse comportamento, pois seria presunçoso. Além do que, seria provocar o pecado do próximo ou dos algozes. Para que haja martírio propriamente dito, requer-se que o cristão morra livremente, ou seja, aceite conscientemente o risco de morrer por causa da fé. A aceitação da morte pode ser explícita, como no caso em que o perseguidor deixa a escolha entre renegar a fé e a morte. A aceitação livre pode ser implícita quando a pessoa sabe que o seu compromisso cristão poderá levá-la até a morte e, não obstante, é fiel a este compromisso. Pois é, Rodrigo. Realmente a gente percebe, a gente começa a perceber, né, em um momento que nós podemos refletir um pouco, né, sobre os mártires, né, os mártires da nossa igreja, mártires que muitas das vezes celebramos, né, no decorrer aí do ano, né, e muitas das vezes passa até despercebido, um pouco despercebido, a importância, e não só a importância em si, né, Rodrigo? O principal de tudo, toda a entrega, né, dessas pessoas voltadas para a sua fé, aquele acreditar, aquela determinação de entregar a sua própria vida, e como foi dito, né, aqui, livremente, fazer essa entrega em favor da fé e em favor dos irmãos, acreditando nessa presença de Deus, né, essa presença e até mesmo o exemplo de Cristo, né, quando morreu por cada um de nós, né, muito embora, né, a morte de Jesus, ele não se tornou em um mártir, né, e sim ele se entregou de todo o amor, né, toda a sua vida voltada para cada um de nós, um amor por cada um de nós. Então, a importância de nos fortalecermos, né, nessa vivência, mas também nesse conhecimento e entendimento do que é, né, os nossos mártires, os mártires da nossa igreja. Agora, né, alguns recados aqui, Rodrigo, né, onde o Gabriel está pedindo oração aqui para a sua tia Maria, né, nesse dia aqui, né, através do nosso programa. E também gostaríamos aí de mandar um abraço aí para o grupo 146 do Diálogo Conjugal, né, a Marília do Rodrigo, que está aí, né, mandando esse abraço para o 146. Lembrar também que as inscrições para o 149 Diálogo Conjugal estão abertas e estão sendo realizadas após as missas de sábado, às 19 horas, e de domingo, às 18 horas. A equipe do Diálogo está de plantão aí logo após a missa. A Mirna, né, a Mirna Dias, também manda para nós aqui, né, que Deus nos abençoe, está lá, né, agradecendo e ao mesmo tempo mandando aí que Deus abençoe, né, o nosso programa, né, e toda a nossa equipe de comunicação do ano de 2017.
Voltaremos, já, fique conosco. Ouça agora a música Pai Nosso dos Mártires, do Padre Cirineu. Pai Nosso dos pobres marginalizados, Pai Nosso dos mártires, dos torturados. Santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Corrompidas pelo poder opressor, pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário. Simão Cury Instrumentos Musicais. Instalação de som em igrejas, escolas, shoppings, restaurantes, bares e supermercados. Na realização de eventos, a Simão Cury oferece toda a estrutura de som, iluminação, palco, passarela, os melhores DJs e telões. Pensou em festa? Lembrou Simão Cury. Avenida Monsenhor Eduardo 549, no bairro Bom Jesus. Entre em contato pelos telefones 3237-5555 ou 99204-8888. Feste Açaí e Sorvete, o melhor açaí da cidade. Feste Açaí e Sorvete, sucos, tigelas especiais, cremes, shakes e vitaminas. Tudo deliciosamente refrescante. Feste Açaí e Sorvete, 2 endereços para melhor atender você. Comendador Alexandrino Garcia, 671, no bairro Marta Helena. Telefone 3211-6693 e Avenida Rio Mississippi, 1404, Jardim Europa. Telefone 3235-2103. Feste Açaí e Sorvete. ATLL Pet Shop, banho e tosa, hidratação, acessórios e rações em geral. ATLL Pet Shop, fica na Avenida Rio Branco 1056, no coração de Uberlândia. Disque Ração 3236-0412 e pelo WhatsApp 98856-3056. Faça-nos uma visita e traga seu pet para ser bem cuidado.
Realizar o sonho de comprar um carro novo ou usado, uma moto ou até mesmo fazer a reforma de seu apartamento agora está mais fácil. No Cicobi Cred UFO, você tem acesso ao Cicobi Consórcios, sem juros. E quem não é cooperado também pode fazer. Mais informações, www.cicobicredufo.com.br. Cicobi Consórcios, unindo pessoas para realizar o seu sonho. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar, você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços, Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640 e Avenida Vasconcelos Costa 525, telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Bom é poder estar com você. Rádio América. Evangelização no lar. Produção Diálogo Conjugal. Caros ouvintes, retornamos para o nosso segundo bloco. Queremos aí mandar um abraço para toda a coordenação do Diálogo Conjugal. E em seguida vamos aprofundar um pouco mais na história dos mártires. Vamos falar um pouquinho aqui agora, né, Rodrigo? Os mártires de ontem, né, e também os de hoje. No jubileu do ano 2000, o então Papa João Paulo II, né, lembrava ao mundo cristão que o século XX gerou mais mártires do que todos os outros 19 séculos. Né? Todos os séculos, 19 séculos anteriores, gerou mais mártires do que, né, dentro do século XX. Basta contar, né, os mártires do comunismo, do nazismo, né, da Revolução bolchevista, né, lá no ano de 1917, da Revolução Espanhola, lá em 1930, da Guerra dos Crísteros, no México, em 1926, para entender, né, essa triste realidade, nessa quantidade de mártires, né, dentro aí até hoje. Disse o Papa lá em Seul, na beatificação dos 124 mártires, essa história nos fala da importância da dignidade e da beleza da vocação dos leigos na igreja. Então o Papa deixa claro lá, né, da grande importância dos leigos dentro dessa caminhada cristã, né, dentro da caminhada da igreja. Nesta celebração, lá dessa beatificação dos 124 mártires, o Papa beatificou o leigo Paulo Yun Jin-chung e outros 123 mártires, executados a partir do final do século XVIII. Paulo foi martirizado juntamente com um primo, simplesmente por tentar realizar um funeral católico para sua mãe. E isso, né, automaticamente, ele ignorava os rituais do confucionismo, que realmente é a religião lá, né, em Seul, lá na Coreia. Todos os novos beatos eram leigos, com exceção de um padre, o padre James Mummon, que veio da China. Então aqui, neste momento, destaca-se a importância dos leigos que assumem a fé cristã, né, e assumem com valentia. Na história nós temos também o Santo Estevão, que ele foi o primeiro mártir da Igreja Católica. Chamado como homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça e fortaleza.
Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos. Realizava muitas curas e milagres em nome de Jesus, mas acusado injustamente de blasfêmia, foi preso e condenado à morte. Deus se manifestou de tal forma nele, pelo seu Espírito Santo, que o rosto de Estevão pôde ser visto tão radiante como de um anjo, manifestando externamente o brilho da pureza e da entrega a Deus, que já era completa em seu coração. Assim, movido pelo Espírito, Estevão anunciou ao conselho o ministério da nossa salvação, desde Abraão a Jesus Cristo, e a insensatez deles em não reconhecer Jesus, a realização das promessas. O conselho ficou completamente enfurecido com o discurso de Estevão, o qual olhou para o céu e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Logo, então, Estevão foi levado para fora da cidade e apedrejado, e até mesmo em suas palavras quis assemelhar-se a Jesus, pois antes de morrer disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, Senhor. Não lhes levem em conta este pecado. Estevão morreu aos pés de Saulo, aquele que, após seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, foi convertido e tornou-se apóstolo, anunciando aos pagãos o evangelho de nosso Senhor. Assim, Estevão se tornou o primeiro mártir da Igreja Católica, morto defendendo a sua fé, morto proclamando a salvação do nome de Jesus Cristo. Assemelhemo-nos, portanto, a Santo Estevão, e desejemos ardentemente que nossa face resplandeça pelo poder do Espírito Santo, anunciando ao mundo o Santo Evangelho, ainda que isso nos custe o preço da nossa vida, como nos recorda Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como temos aí Santo Estevão, né, como o primeiro mártir, ficamos aí pensando, né, e no Brasil, né, e os mártires do Brasil? Creio que poucas pessoas sabem, né, que o Brasil é berço de muitos mártires, que morreram por defender a fé católica em solo brasileiro. Nem todos eram nascidos no país, mas evangelizavam aqui e por isso morreram por essa fé católica. Mártir para a Igreja, oficialmente, é só aquela pessoa que foi beatificada pelo Papa e declarada por ele mártir, após um longo e rigoroso processo. O Papa Francisco aprovou agora, no dia 23 de março, né, deste ano, a canonização de 30 beatos brasileiros, que foram massacrados em 1645 nas localidades de Cunhaú e Uruaçu, todas essas duas cidades lá no estado do Rio Grande do Norte. E este fato ocorreu durante a ocupação holandesa no Nordeste, naquele momento que o Nordeste estava sendo aí invadido, colonizado lá pelos holandeses. E este massacre ocorreu por se negarem a renúncia da fé católica, e aderir ao calvinismo, que era a religião dos invasores, que era a religião, dos holandeses. Os futuros santos serão André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, sacerdotes diocesanos, Mateus Moreira e outros 27 companheiros leigos. Os 30, esses 30 brasileiros foram beatificados em março de 2000 por João Paulo II. O cardeal, naquele momento, Dom Cláudio Humens, que foi arcebispo de Fortaleza, ajudou a levar adiante a causa dos mártires. E no ano passado, confidenciou a Dom Jaime que Francisco estava interessado nesta canonização, na canonização desses 30 beatos brasileiros. Isso tudo ocorreu em 2 massacres coletivos. O primeiro massacre aconteceu em 15 de julho em Canhaú, atualmente município de Canguaretama,
né? E o segundo em 3 de outubro em Uruaçu, hoje município de São Gonçalo do Amarante. Todas as duas cidades, né, como eu já disse, lá, né, no Rio Grande do Norte. Segundo relatos da época, mais de 70 pessoas foram assassinadas, mas a Congregação para as Causas dos Santos reconhece apenas o martírio daqueles cujos nomes são conhecidos. Nessa cerimônia de beatificação, João Paulo II chamou os novos beatos de protomártires. O que significa, né, protomártires? Significa ser os primeiros mártires de nosso país. Então, esses 30 beatos, né, que foram lá beatificados por João Paulo II e agora, né, já declarados e programado a sua beatificação pelo Papa Francisco, são os primeiros mártires de nosso país. Né, e naquele momento também João Paulo II disse que eles eram exemplos, né, e defensores dessa fé cristã. Os massacres foram executados por índios tapuias e soldados holandeses, sob o comando, né, de Jacob Rabi, um alemão a serviço da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, né, que naquele momento estavam no processo de colonização do Nordeste. As vítimas foram mortas em um domingo, durante a missa celebrada pelo padre Ambrósio Ferro. Após a consagração da hóstia e do vinho, a tropa holandesa trancou as portas da igreja e, após um sinal, né, de Rabi, os índios chacinaram todos os fiéis. Com essa notícia, né, lá de toda essa atrocidade, né, dessas mortes, em Canhaú, o medo se espalhou por todo o Rio Grande do Norte e até mesmo por toda a vizinhança, né, por as capitanias vizinhas ali a Canhaú. Outro massacre e outra vez, né, sobre as ordens de Jacob Rabi, um grupo de dezenas de pessoas, entre as quais o padre André de Soveral, foi massacrado. Além dos padres André de Soveral e Ambrósio Ferro, foram mortos os leigos Mateus Moreira e seus 27 companheiros, que serão transformados em santos. O camponês Mateus Moreira teve o coração arrancado pelas costas, enquanto repetia a frase: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Emissários do governo holandês, enviados para investigar esses massacres, constataram a prática de violência, atrocidade e muita crueldade. Cronistas da época relatam que em Uruaçu a crueldade foi ainda maior. Os índios e as tropas holandesas, né, fecharam as portas da igreja e mataram os católicos ferozmente. Arrancaram línguas, deceparam braços e pernas, cortaram crianças ao meio e degolaram corpos. A história dos massacres foi pesquisada na Torre do Tombo, em Portugal, e no Museu de Ajax, na Holanda. Segundo os documentos levantados, os holandeses ofereceram aos católicos a opção de salvar a vida, se eles se convertessem ao calvinismo. Mas com essa determinação, né, com essa fé na Igreja Católica, com a fé católica, né, se negaram a se converter, né, e se colocaram, né, em condição de morte pela fé e pela determinação e pela busca, né, desse caminho que era, neste momento, a sua fé católica. Por isso morreram, por isso foram martirizados. Então, né, no Brasil também temos muito mártires. Aqui colocamos duas situações acontecidas lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, mas temos aí, né, várias outras situações pela história, né, e em todo o Brasil. E aí, Rodrigo, vamos aí para mais alguns recadinhos?
Sim, tenho aqui um abraço para Lucimar, irmã do Roberto da Sueli, e a Maria Tereza do Lázaro, do 125 Diálogo Conjugal. Manda um abraço para todos do Diálogo e também para o Neilton, nosso técnico aqui de som. Muito bem, já que a minha irmã aí mandando um abraço, gostaria também, né, para lá meu pai, a minha mãe que está lá, tá lá no sítio, né, aguardando a gente para logo depois do almoço. Um abraço lá que está também nos ouvindo lá. A Ordem Franciscana, né, vai promover um bazar amanhã, dia 23/4. E ele será lá no Mosteiro das Irmãs Clarissa, no Planalto. Então todos, né, estão convidados, quem puder, quem se interessar, estar participando, né, amanhã, dia 23/4, desse bazar da Ordem Franciscana. O Alício pede orações para a sogra. O Roberto manda abraço para todos do Diálogo Conjugal 97 e também a equipe de comunicação. Dona Maria Benedita pede oração e que Deus abençoe, né, aí o nosso programa. E gostaríamos aí também de enviar aí um abraço, né, para todos lá do nosso grupo do 79 Diálogo Conjugal. A Elaine do Nivaldo manda um abraço para todos os ouvintes da Rádio América. O Ranier da Sandra manda um abraço para todos os ouvintes. Caros ouvintes, chegamos ao final do segundo bloco. Ouça agora a música do Padre Zezinho, Para Não Ferir Ninguém. Para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz de tanto ouvir falar em ti. Eu quis fazer como aprendi, quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Quando eu busquei sempre ajudar, mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. Bom é poder estar com você, Rádio América. Simão Cury Instrumentos Musicais.
Instalação de som em igrejas, escolas, shoppings, restaurantes, bares e supermercados. Na realização de eventos, a Simão Cury oferece toda a estrutura de som, iluminação, palco, passarela, os melhores DJs e telões. Pensou em festa? Lembrou Simão Cury, Avenida Monsenhor Eduardo 549, no bairro Bom Jesus. Entre em contato pelos telefones 3237-5555 ou 99204-8888. Feste Açaí e Sorvete, o melhor açaí da cidade. Feste Açaí e Sorvete, sucos, tigelas especiais, cremes, shakes e vitaminas. Tudo deliciosamente refrescante. Feste Açaí e Sorvete, 2 endereços para melhor atender você. Comendador Alexandrino Garcia, 671, no bairro Marta Helena. Telefone 3211-6693 e Avenida Rio Mississippi, 1404, Jardim Europa. Telefone 3235-2103. Feste Açaí e Sorvete. ATLL Pet Shop, banho e tosa, hidratação, acessórios e rações em geral. ATLL Pet Shop, fica na Avenida Rio Branco 1056, no coração de Uberlândia. Disque Ração 3236-0412 e pelo WhatsApp 98856-3056. Faça-nos uma visita e traga seu pet para ser bem cuidado. O Cicobi Crediufo é uma instituição financeira com todos os serviços bancários disponíveis, mas com um diferencial: você é o dono. Conheça a cooperativa, associe-se e descubra inúmeras vantagens de ser cooperado, como participação nos lucros, acesso a linhas de financiamento com juros baixíssimos, rendimentos superiores ao de mercado e atendimento diferenciado. Mais informações: www.cicobicrediufo.com.br. Cicobi Crediufo, associado ao que há de melhor, associado a você. A Plastilar tem os equipamentos que você precisa para ampliar ou montar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Plastilar tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Na Plastilar você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Plastilar, Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Gráfica Cortes, uma empresa que produz pensando no sucesso e nos resultados satisfatórios de nossos clientes. Gráfica Cortes, impressão à altura das melhores criações. Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 666, Jardim América. Telefone 3215-5767. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços: Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640 e Avenida Vasconcelos Costa 525, telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Rádio América. Evangelização no Lar. Um programa dedicado à família. São 12 horas e 45 minutos. O programa Evangelização no Lar retorna, em seu último bloco. E gostaríamos aqui, a Maria Ambrosina manda um abraço para a equipe, e agradece pelo programa, está lá dizendo que o programa está muito bom. Muito obrigado aí, viu, Maria Ambrosina. O Jairo da Marinês também manda um abraço para o grupo 82 do Diálogo Conjugal. Levando, agora, dando continuidade e levando a vocês, queridos ouvintes, um pouco mais sobre o tema, mártires, o tema que estamos aí trabalhando no dia de hoje. Alguns dos primeiros mártires cristãos foram os apóstolos. Os primeiros mártires primitivos foram testemunhas reais da vida de Jesus. A perseguição aos cristãos continua no século XXI. A voz do mártir do século I ainda é a evidência mais dramática de que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não foram uma conspiração inventada por um grupo de discípulos, já que os apóstolos e muitos dos primeiros discípulos foram testemunhas oculares da vida de Jesus. A sua história não foi apenas baseada em crença religiosa, mas em eventos históricos reais. Estevão
pregava o evangelho em Jerusalém durante a Páscoa após a crucificação de Cristo. Ele foi expulso da cidade e apedrejado até a morte. Cerca de 2.000 cristãos sofreram o martírio durante esse tempo, do ano 34 ali depois de Cristo. E como Estevão, o primeiro mártir, né, da igreja, temos também os outros apóstolos. No caso, Tiago, filho de Zebedeu, né, irmão mais velho de João, foi morto quando Herodes Agripa, né, chegou como governador da Judéia. Muitos discípulos da antiguidade foram martirizados sobre o regime de Agripa, inclusive Timão e Pármenas, né, cerca aí do ano 44 depois de Cristo. Filipe também, né, um discípulo de Betsaida, na Galiléia, sofreu martírio em Heliópolis, né, na Frígia. Ele foi açoitado, lançado na prisão e depois foi crucificado por cerca aí do ano 54 depois de Cristo. Mateus, o cobrador de impostos de Nazaré, que escreveu um evangelho em hebraico, estava a pregar na Etiópia quando sofreu o martírio pela espada, cerca do ano 60 depois de Cristo. Tiago administrou a igreja primitiva em Jerusalém e foi autor de um livro da Bíblia. Com a idade de 94, ele foi espancado e apedrejado, até que finalmente teve o cérebro esmagado com um porrete. Também Matias foi o apóstolo que substituiu lá Judas Iscariotes. Ele foi apedrejado em Jerusalém e também foi decapitado. André, irmão de Pedro, pregou o evangelho por toda a Ásia. Ao chegar a Edessa, foi preso e crucificado numa cruz, duas extremidades da qual foram fixadas transversalmente no chão. Daí o termo, né, Cruz de Santo André. O apóstolo Marcos converteu-se ao cristianismo por influência de Pedro e depois transcreveu no seu evangelho a narrativa de Pedro sobre Jesus. Marcos foi arrastado aos pedaços pelo povo de Alexandria, diante das Serapis, ídolo dos pagãos. Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma. Jerônimo afirma que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, porque ele disse que era indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Paulo sofreu a primeira perseguição sob Nero, devido ao impacto das conversões que resultava das suas pregações. Sofreu martírio, foi levado a um lugar privado fora da cidade, onde foi decapitado pela espada. Judas, o irmão de Tiago, era comumente conhecido como Tadeu. Ele foi crucificado em Edessa cerca de 72 depois de Cristo. Bartolomeu traduziu o Evangelho de Mateus na Índia. Ele foi cruelmente espancado e crucificado pelos idólatras de lá. Tomé, chamado de Dídimo, pregou na pátria e na Índia. Ele foi morto pelos sacerdotes pagãos com uma lança que lhe atravessou o corpo. Lucas foi o autor do evangelho que tem seu nome. Ele viajou com Paulo através de diversos países e foi supostamente enforcado numa oliveira pelos sacerdotes idólatras da Grécia. Barnabé de Chipre foi morto sem muitos fatos conhecidos em 73 depois de Cristo. Simão, de sobrenome Zelota, pregou na África e na Grã-Bretanha, né, onde foi crucificado em cerca de 74 depois de Cristo. João, o discípulo amado, era o irmão de Tiago. Apesar de ter sofrido grandes pregações, inclusive foi aprisionado, de onde escreveu o livro do Apocalipse. Ele foi o único apóstolo que escapou, né, de uma morte violenta, como ocorreu e como aconteceu com todos os outros que relatamos aqui. Né? Então vejam a importância que teve, né, a busca em função da fé de cada um, mesmo sabendo, mesmo tendo o conhecimento da possibilidade de morte, né, e de morte cruéis,
como nós colocamos aqui até agora, mas nem por isso fez com que eles pudessem, né, deixar de lado o seu propósito, a sua busca, a busca da fé. Na oportunidade, agradecemos aos patrocinadores da revista Vagalume, do site Diálogo Conjugal e do programa Evangelização no Lar nesta Rádio América, a Rádio da Família, e também aos doadores de brinde do nosso programa. Obrigado. Isso mesmo. Parabenizamos a todos, também parabenizamos a todos os aniversariantes dessa semana, né, os aniversariantes aí do Diálogo Conjugal, mas também de todos os nossos ouvintes, né, que nesta semana fez aí o seu aniversário. Que Deus possa, né, derramar bênçãos e graças sobre cada um de vocês. Tanto os natalícios, né, também como os de casamento, no desejo, né, que todas essas graças possam ser derramadas na vida de vocês e também de seus familiares. Agora vamos, né, aos contemplados com os brindes de hoje. Como anunciamos lá no princípio, né, temos aí os nossos brindes, os nossos contemplados de hoje. O primeiro brinde, que é uma Bíblia de bolso, doada aí pelos 79 Diálogos Conjugal. O ganhador foi Rita Isabel, né, com o número de telefone aí o final 4038. Parabéns. O segundo brinde, um pacote de pão de queijo congelado Delícias da Inês. O ganhador é a Rosana Regina, o final 0911. O terceiro, um pacote de quibe de peixe, né, da Biopeixe. O ganhador foi Antônia Aparecida da Silva, com o final do telefone 6006. O quarto brinde, um CD do Padre Zezinho, oferecido pelo grupo 79 do Diálogo Conjugal. O ganhador é a Maria Benedita de Moraes, o final do número 3242. O quinto ganhador, né, que é um pacote de pão de queijo congelado, também é doado aqui pela Delícias, né, da Inês, que tem o telefone para você realmente solicitar lá também o seu pão de queijo, 9181-3000. O ganhador foi o Eberson Alves, com final de telefone 3730. E o nosso último brinde, que é um pacote de postas de tilápia Biopeixe. O ganhador é o Ricardo, do Jardim Holanda. O final do telefone é o 1798. Lembramos que os ganhadores poderão retirar os seus brindes em até 15 dias, na Secretaria do Diálogo Conjugal, que fica na Rua Prata, número 153. O telefone para contato da Secretaria é o 3224-9430, no horário de 13h30 às 19 horas, de terça a sexta-feira. E nós pedimos que, para retirar os seus brindes, levem um documento de identificação. E aqui, né, mais um recadinho. O Roberto Alves, né, parabeniza o programa e pede orações para sua cunhada, a Cláudia Tanus Gonçalves. O Roberto Alves, que também é o locutor aqui aos domingos, né, das 8 às 9 da manhã, faz aqui o seu programa. E o João Henrique e Rafael mandam um abraço para Maria Aparecida. E Maria Alves pede orações a José Nunes e Otávio. Convidamos também a todos, né, para conhecerem aí o nosso site, o www.dialogoconjugal.com.br. E também ouça o programa Evangelização no Lar, né, pela internet, clicando na página do Diálogo Conjugal, no ícone da Rádio América, ou pelo smartphone ou tablet, basta baixar o aplicativo. E aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio América, neste início de tarde de sábado, né, gostaríamos de agradecer, né, e nosso aí, muito obrigado. Este programa foi criado e apresentado pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal 2017. Encerramos mais um programa em Evangelização no Ar, agradecendo a sua audiência e participação, e desejando ardentemente que o nosso coração se proponha a viver essa semana o amor,
pois o amor é a maior força do cristianismo, uma força que vence o mundo. O amor é a verdadeira marca de grife do cristão, pois é a marca de Cristo em nós, a esperança da glória. Gostaríamos agora, e passar para encerrar aqui, uma história de fidelidade chega até nós nos dias de hoje da perseguição de Roma, uns 1700 anos atrás. Certa ocasião, durante aquela época, 40 cristãos foram encarcerados e receberam a oportunidade de retratar-se. Quando se recusaram a negar sua fé em Cristo, foram despidos e obrigados a marchar para o rio congelado, onde deveriam ficar até morrer. Um soldado romano permaneceu de guarda. O soldado agasalhou-se mais ainda com sua capa para defender-se do vento gelado que açoitava a região cercada por montanhas. Sobre o gelo, 40 cristãos se abraçaram, mas dentro de pouco tempo um deles caiu morto. Naquele momento, o soldado ouviu a mais bela música vindo da direção dos prisioneiros. Estariam eles cantando, ou seriam anjos? 40 mártires e 40 coroas. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E assim foi, todos os cristãos morrendo um a um, até que sobrou o primeiro que não aguentava mais. Saiu do lago e, encontrando o guarda que estava lá fora, disse: eu desisto, eu abandono. O guarda, tirando a sua roupa, entregou para ele e entrou no lago. E dizendo: tome a minha roupa, disse ele, e eu tomarei seu lugar sobre gelo. Avançou para morrer, cantando a melodia que tinha ouvido a noite toda. 40 mártires e 40 coroas. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os mártires levam-nos a perguntar se algo pelo qual estamos dispostos a morrer. Queridos ouvintes e amigos, fiquem com Deus.